Oi gente, eu sou o Bruno Baruch e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a homoafetividade. As relações homossexuais é um pecado? Se você tiver um olhar diferente, uma opinião diferente do que for falado aqui nesse vídeo, deixa a sua opinião nos comentários e não precisa atacar para deixar a sua opinião, tá bom? Só deixa aí seu comentário com todo respeito, beleza? Porque lembrando que não é a minha e nem a sua opinião que importa. A nossa opinião não é a verdade. Então a gente deve ir atrás da verdade. O que a palavra de Deus diz a respeito da homoafetividade. Então, falando na palavra dele, a gente vai ler a palavra que se encontra em Romanos, capítulo 1. Então, você pode estudar esse capítulo inteiro na sua casa, porque eu creio que o Espírito Santo vai te dizer o que a palavra quis dizer. Eu vou passar aqui nesse vídeo o que eu entendi dessa palavra, o que o Espírito Santo incomodou no meu coração sobre o que essa palavra quis dizer. Então, eu vou ler o Romanos, capítulo 1, e vou ler primeiramente o verso 21, que diz: Porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis. Então aqui na palavra diz que as pessoas conheciam a Deus e mesmo conhecendo, sabendo o quanto Ele é santo, não glorificaram, não lhe renderam graças, o que o Senhor merece, né? Toda honra e glória e graça porque Ele é santo. Então seus pensamentos tornaram-se fúteis, eles deixaram coisas tomarem o lugar de Deus, né? Eles começaram a idolatrar outras coisas ao invés de glorificar e dar graças ao nosso Deus. A gente vai ler o verso 26 que diz: Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão um pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmo o castigo merecido por sua perversão. E no verso 28 diz: Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Então aqui fica claro que as pessoas já tinham um desejo de se relacionar entre o mesmo sexo em seus corações, só que a partir do momento que Deus tira o pé do freio e libera essa prática, não de uma forma positiva, mas sim de uma forma punitiva, Deus libera o desejo que já havia o coração, então esse desejo se espalha pelo resto do corpo, e é aí que começa a prática homossexual, pessoas se relacionarem entre o mesmo sexo, e na palavra fala que eles deixaram o que era natural e tornaram-se antinaturais em suas práticas sexuais. E fica claro que Deus não havia planejado isso. Deus não planejou isso para a humanidade. Isso foi contra tudo que ele havia pensado. Então aqui eu entendo também que ser tentado não é um pecado, a tentação não é um pecado. O pecado começa a partir do momento que eu começo a imaginar ou praticar relações com pessoas do mesmo sexo. E o desejo você não muda, mas o pensamento sim. Então, gente, o que eu tô dizendo aqui é o que eu entendi dessa palavra de Romanos capítulo 1, o que o Espírito Santo ministrou ao meu coração. Então, pegue a Bíblia, estude essa palavra, chame o Espírito Santo para ler esse capítulo com você e veja qual o entendimento que ele vai te dar. Então, por entender a palavra dessa forma, eu escolhi viver o celibato. Eu já tentei me relacionar com mulheres, mas eu não sinto desejo, eu não sinto atração. Então, por isso que eu não vou viver numa relação onde não faz nenhum sentido para mim. E em relação aos homens, eu acredito que é pecado sim a prática da homoafetividade, porque Deus ministra ao meu coração dessa forma. E dizendo isso, eu não estou impondo nada a ninguém. Eu e nenhum cristão deve impor que essas pessoas que vivem a prática da homoafetividade deixem de vivê-la. Cada um tem o seu direito de escolha, cada um vive da forma que quer viver. Não me julguem por escolher viver dessa forma, viver o celibato, assim como eu não julgo a escolha de ninguém. O amor e respeito que a gente sente pelas pessoas não deve ser pautado no que a gente vive ou deixa de viver. Amar não é compactuar. E para ir finalizando, eu vou separar em 3 tipos de homossexuais dentro das igrejas. O primeiro é aqueles que acreditam que a prática da homossexualidade não é um pecado e que isso não interfere em nada na relação com Deus. Para vocês eu digo, Deus quer que você seja o você real. E o você real que Deus diz não diz respeito a quem você é por natureza, mas sim a quem você é pela graça.
E aí eu pergunto, quem você é em Deus? Qual é a sua identidade em Cristo? O segundo tipo é aqueles que acreditam que podem deixar de ter os desejos homossexuais e passar a ter desejos por mulheres. Para vocês eu digo boa sorte, continue tentando, orando bastante para deixar de ter esses desejos, tá bom? O terceiro é aqueles que, como eu, acreditam que não deixarão de ter esses desejos, mas que precisam resistir a ele. Em Lucas, no capítulo 9 de Lucas, no verso 23, diz: Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este salvará. A gente deve se negar a cada dia, a gente deve negar a nossa vontade. Se a gente quer ser um cristão e seguir a Jesus, a gente deve negar a nossa vontade e fazer a vontade dele. Deixo de viver aquilo que eu quero viver para minha vida e eu vivo aquilo que Cristo quer que eu viva. E isso é amar a Deus acima de todas as coisas. É amar acima até dos nossos desejos. Tudo que eu falo aqui, todos os assuntos, eu cito que a Bíblia diz respeito e a Bíblia é um assunto para quem acredita nela. Se você não acredita, se você não concordou com nada que eu falei, você tá certinho. Você não tem que concordar, mas você tem que respeitar, tá bom? Então, gente, esse foi mais um vídeo aqui pro meu canal. Se você tá gostando, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser um dos primeiros, né, a assistir cada semana que eu postar um vídeo. E se você acha que tem alguém que precisa ouvir o que está sendo falado, que eu falei nesse vídeo, compartilha. Que Deus abençoe a vida de vocês e é isso, gente. Um beijo. Até semana que vem.